O arrebatamento da igreja é um dos assuntos mais discutidos ultimamente. De um lado tem aqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja e fazem de tudo para refutar as verdades bíblicas acerca do mesmo. Do outro lado tem aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja e não cansam de dizer que Jesus vai voltar para buscar um povo separado aqui na terra. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por que eu acredito? Porque é promessa bíblica. E aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir e vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos na Bíblia Sagrada aproximadamente 1847 vezes a Bíblia falando direta ou indiretamente acerca do arrebatamento escatológico, das doutrinas das últimas coisas. 1847 vezes aproximadamente a Bíblia está dizendo: Jesus voltará, Jesus vai voltar para falando acerca do arrebatamento, despertando o seu povo para acerca do arrebatamento, que ele está próximo para vir buscar a sua igreja. Toda vez que você abre a Bíblia Sagrada, provavelmente você vai abrir um texto escatológico, você vai abrir um texto onde está se referindo à doutrina das últimas coisas, ao arrebatamento da igreja. O que eu quero falar esta noite para a igreja é que existe 3 marcas principais que estão na vida da verdadeira igreja que será arrebatada. A igreja verdadeira, ela é marcada pelo sofrimento. A igreja verdadeira, ela é marcada pela perseguição. A igreja verdadeira, ela é marcada por açoites, por afrontas, por pedradas, por perseguições. Mas existem 3 marcas que diferenciam a igreja verdadeira. A primeira marca da igreja verdadeira é a santificação. A igreja que será arrebatada, ela é uma igreja que ela é marcada pela santificação. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos manter e viver em santidade, porque a Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e versículo 15, ele diz: olha, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós precisamos ser santos, viver em santidade em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser santos, porque a igreja que será arrebatada, ela é marcada pela santidade. Mas quando nós falamos sobre santidade, nos dias em que nós estamos vivendo, parece um assunto ultrapassado, parece um assunto que ficou no passado. Ninguém mais fala sobre santidade, ninguém mais fala sobre as doutrinas bíblicas, ninguém mais fala sobre estes assuntos que incomodam muitas pessoas da igreja, e por causa disso, muitos líderes têm medo de falar sobre estes assuntos, porque esses assuntos, muitas vezes, eles constrangem muitas pessoas que estão na igreja, e para não perder esse tipo de pessoas, eles resolvem não falar sobre este assunto. Eles gostam muito de falar sobre prosperidade, eles gostam muito de falar sobre vida financeira, eles gostam muito de falar sobre vários tipos de milagre, mas sobre santidade é um assunto que praticamente sumiu dos púlpitos da igreja. Mas esta noite, como ministro do evangelho aqui neste lugar, eu preciso vos falar sobre este assunto, que nós precisamos viver em santidade, precisamos ter uma vida santa, precisamos fugir da aparência do mal, precisamos ter uma vida limpa diante de Deus, porque a igreja que será arrebatada é uma igreja que é marcada pela santificação, pela santidade. Louvado seja Deus por isso. A primeira marca da igreja que será arrebatada é a santificação. A palavra de Deus em Levíticos capítulo 20, versículo 26 diz: olha, sede santos para mim, porque eu sou santo, diz o Senhor nosso Deus. Nós servimos um Deus que é santo. Esse Deus é santo em
toda a sua maneira de viver, de tratar e de se manifestar a humanidade. Deus é santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só veremos Deus face a face, só chegaremos perto de Deus naquele grande dia se formos marcados pela santificação. Nós precisamos ser santos, precisamos ser separados, precisamos detestar o pecado, precisamos fugir do pecado, precisamos dizer não para o pecado e dizer sim para uma vida santa. Louvado seja Deus! Nós precisamos abandonar aquilo que não agrada a Deus e viver uma vida de santidade. Nós não conseguimos ainda alcançar a perfeição, mas nós precisamos ser honestos com Deus e honestos com nós mesmos. Nós precisamos abandonar algumas coisas que não agradam a Deus. E precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos agradar o nosso Deus, porque a santificação é o caminho pelo qual nós vamos chegar e ver e estar perto do Senhor e assim passar toda uma eternidade ao lado do nosso Deus. Mas o que é a santificação, pastor? Como eu posso manter uma vida santa? Como que eu posso ter uma vida santa? Como que eu posso me santificar? A primeira coisa, irmão, que para um crente se santificar, ele precisa da palavra. Salmo 119 diz assim: olha, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Quando nós observamos a palavra de Deus, lemos, praticamos e obedecemos a palavra de Deus, esse processo de santificação, ele começa de dentro para fora. Porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos quebranta, ela nos liberta, ela nos transforma. O próprio Jesus disse: "Ei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não existe outra forma para alcançar a santificação, se não for pela palavra. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Eu só consigo alcançar a santificação através da palavra, irmão. Se tudo isso que eu estou te falando aqui entrar no ouvido e sair do outro, para nada importa, você não alcançará a santificação. Eu alcanço a santificação é quando eu ouço a palavra, eu guardo a palavra e eu pratico a palavra. E a palavra vai destruindo aquilo que existe no meu coração, que ocupa um lugar que é exclusivo de Deus. A palavra destrói, porque a própria palavra testifica da palavra, dizendo que ela é o martelo que esmiuça a peia. E aquilo que está no meu coração, que ocupa um lugar que é exclusivo de Deus, a palavra destrói. E por falta da palavra, irmãos, é que existe muitos cristãos carnais dentro da igreja. É por falta da palavra que existe muitos cristãos dentro da igreja que não discerne o que é a santificação, o que é a carnalidade dentro da igreja. Ficar falando o que você precisa fazer, o que você precisa ser, está na palavra de Deus. Se nós gastássemos mais tempo com a Bíblia na mão do que o celular, irmão, eu tenho certeza que nós teríamos uma vida de santificação. Nós não éramos crentes carnais, não éramos maliciosos, mas vivíamos em santificação, porque cada versículo que você lê, cada texto que você lê, porque a própria palavra testifica também da palavra dizendo que ela é água. Cada versículo que você lê, cada palavra que você lê, é como se a própria Bíblia estivesse te lavando de toda a sujeira que existe na nossa mente, no nosso coração. Então não existe outra forma de alcançarmos a santificação, é só
pela observância da palavra de Deus, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente é complicado, às vezes a gente vai em alguns cultos, a gente vê alguns cultos onde as pessoas falam de tantos assuntos, falam de tantas coisas, pastores que passam 20, 30 minutos contando lorota em cima do púlpito, contando historinha em cima do púlpito, contando piada em cima do púlpito, e as pessoas estão mortas espiritualmente dentro da igreja, famintas dentro da igreja, carnais dentro da igreja, por falta de Bíblia, por falta de palavra. O que eu estou te falando aqui esta noite é a palavra de Deus, não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. O que eu estou te falando aqui esta noite é que a igreja que será arrebatada, ela é marcada pela santificação, ela vive em santidade, ela luta contra o pecado, ela diz não para o pecado, ela detesta o pecado, ela abomina o pecado, e ela luta para viver em santidade, porque ela sabe que fazendo assim, ela está marcada e selada para o grande dia da nossa redenção. Louvado seja Deus! Crente carnal não será arrebatado, irmão. Homens carnais que não podem ver uma mulher na rua que faltam quebrar o pescoço. Homens que cometem adultério no seu coração. Por que isso acontece, pastor? É por falta da palavra, porque ele se alimenta de porcaria o dia todo, irmão. Eu tenho certeza, se nós tirássemos um tempo para alimentarmos da palavra, escute isso, as nossas palavras seriam diferentes, os nossos assuntos seriam diferentes, os nossos pensamentos seriam diferentes, as nossas amizades seriam diferentes, os nossos sonhos, os nossos projetos seriam diferentes, nós seríamos uns esposos diferentes, seríamos esposas diferentes, seríamos cristãos diferentes, seríamos cidadãos diferentes, porque seríamos transformados pela palavra de Deus, irmão. Nós precisamos da palavra de Deus. Eu não posso gastar 20, 30 minutos aqui, irmão, contando história, porque eu sei que a igreja precisa da palavra. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.